E aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. E hoje eu selecionei algumas séries que eu considero séries muito inteligentes. Wubba lubba dub dub! Bem, galera, eu gosto bastante de séries, né? Eu tento acompanhar o maior número possível, né? De séries ao mesmo tempo. E aí eu achei ele bacana aqui trazer para vocês algumas séries que me que me fizeram pensar, que me fizeram refletir na vida, né? E que eu considero séries super inteligentes, super bem elaboradas e tudo mais. Bem, a primeira série que eu queria trazer é a série Hannibal. É uma série que eu reassisti recentemente, e eu falei, caramba, essa série realmente é fantástica, né? Conta a história aí do próprio Hannibal, né? Ele que é um canibal, então ele mata as vítimas dele lá para que ele possa comer, para que ele possa ter alimento, né? Então ele caça, né? Em outras palavras, né? E a série, ela, na verdade, assim, a série foi baseada num livro, né? E lá nos anos 90, teve um filme chamado Silêncio dos Inocentes, que ficou muito famoso, né? Então, meio que todo mundo já mais ou menos conhecia a história do Hannibal. Então, eles não ignoraram isso na série, né? Eles, assim, você já começou a assistir a série, Hannibal estava solto, mas você já assistia sabendo que ele ia ser preso, né? Em algum momento. Então, eles não ignoraram essa informação, né? Eu achei isso interessante, né? Mas o mais gostoso não é você saber se ele ia ser. Você sabia que ele ia ser pego em algum momento, você só não sabia quando, né? E essa é a coisa bacana dessa série. Porque, assim, é ver o Hannibal engambelando todo mundo, assim, sabe? Cara, eu falava, caramba, como esse cara é inteligente, mano. Como ele conseguiu enganar todo mundo, sabe? Então, assim, lógico, ele matava as vítimas, ele não usava tudo da vítima, né? Ele tirava alguns órgãos, algumas partes da vítima e o resto ele meio que descartava, né? E aí a polícia via os corpos descartados e começou a ir atrás. Falou assim, caramba, quem é esse cara? Né? E a polícia achava que era assassinos diferentes, né? Mas teve um cara que falou assim, não, esse corpo é da mesma pessoa, é o mesmo assassino. Então, e essa pessoa, né, que é o Will Graham, que ele que faz a antítese, digamos assim, do Hannibal na série, é, ele percebe que é bem possível que seja o mesmo assassino, e o Hannibal já levanta as orelhas. Ele falou, não, esse cara é diferente, porque foi o primeiro que entendeu, que conseguiu enxergar uma assinatura, não num dos meus assassinatos, né? Porque serial killer geralmente ele deixa uma assinatura, mas o Hannibal ele sempre escondeu isso, porque ele era um cara super inteligente. Então é muito legal a série por conta disso, os diálogos são fantásticos, né? Eu acho que, na verdade, assim, todas as séries que eu considero inteligentes são séries que trabalham bem os diálogos, né? E você vê o Hannibal ele participando, porque ele começou a participar das investigações, né? Como um consultor, digamos. Então você vê o Hannibal participando. Então, tipo assim, ele tinha que dar pista, né? Ele tinha que dar o parecer dele de psiquiatra, mas ao mesmo tempo era ele não podia transparecer. E ele estava falando, e ele estava super próximo de um cara que já estava meio desconfiando que era ele, entendeu? Então, cara, é fantástica a série, ela tem uma fotografia linda, tem diálogos maravilhosos, te fazem pensar, né? E é por isso que eu coloquei ela aqui nessa lista. Bem, a segunda série que eu queria trazer é baseado realmente, é praticamente assim, dentro do mesmo tema, né, de Hannibal, que é o Mind Hunter, né? Essa série, ela conta a história ali de uns policiais, né, real, é uma história real, que lá nos anos 70 começaram a trabalhar, na verdade eles inventaram o termo serial killer, né? Por quê? Porque, assim, antigamente as pessoas achavam que um cara que matava várias vítimas, né, era simplesmente por maldade, né? Então, eles achavam que a causa desses assassinos era pura maldade. E esse policial, ele começou a falar assim, não, cara, a gente tem que estudar, às vezes pode ser outra causa. Então, ele começou a dar um outro olhar, né, para
para esse serial killer. Ele não tinha esse termo ainda, né? Para esses assassinos, esses psicopatas, digamos assim. E ele falou assim, caramba, se a gente estudar esses caras, a gente pode desenhar mais ou menos um padrão para que a gente possa evitar novos crimes, né? Então, por exemplo, se eles chegarem numa cena de crime e já identificar, baseado no estudo que eles fizeram, identificar que aquele assassino pode vir a matar de novo, você concorda que ele vai evitar novos assassinatos? Então é essa que é praticamente a ideia deles, assim. Então você tem 2 policiais e eles vão passando em várias penitenciárias e começam a entrevistar esses serial killers, esses psicopatas, não é? Para tentar desenhar um padrão. Então a série é muito inteligente, porque ela também, esse diálogo que eles têm com os psicopatas é fantástico. Por quê? Porque eles já estão presos, né? Porque assim, eles têm que assim, como um psicopata, vamos desenhar um negócio aqui, ó. O psicopata, ele não tem sentimentos, né? Ele não tem sentimento de empatia. Ele pode até ter sentimentos, mas não tem empatia, né? Então, deixando a parte sentimental de lado, obviamente a parte racional deles tem um trabalhar maior. Então, por isso que psicopatas geralmente são muito inteligentes, né? Geralmente, nós somos metade emoção, metade razão, né? Os caras são mais razão. Por isso que eles conseguem gambelar todo mundo, né? Então, é muito louco a série por conta disso, assim, né? Ver a forma como que eles vão entrevistando, sem dar muita pista para os caras, porque eles têm que tentar tirar um depoimento mais cru possível, né? Então, é muito, muito inteligente essa série aí, Mindhunter. Bem, a terceira série que eu queria trazer é uma série super fresca, né? Que é Westworld. Essa série acabou de terminar a segunda temporada e todo mundo ficou assim, né? Para quem tá acompanhando, ficou com a boca aberta. Assim, caramba, né? Que série inteligente. Como eu posso falar dela sem dar muito spoiler, né? Basicamente, assim, a sinopse básica é num futuro muito distante, né? Porque para fazer um ser humano de praticamente perfeito, assim, né, com sangue sintético, pele sintética, é uma evolução de muitos anos para frente. E nesse futuro eles constroem um parque onde eles colocam robôs, mas que parecem assim, praticamente humanos, tá? Porque praticamente toda a parte física é praticamente igual a um humano. E tem um tema, né? Que no caso é Velho Oeste, né? E aí você paga um valor bem alto para que você passe um dia nesse parque e lá você tem liberdade para fazer o que você quiser, né? Se você quiser matar, você pode. Se você quiser praticar algum crime, você pode. É tudo liberado, tudo liberado. Então, imagine, né, as tretas que não sai dessa série aí. Então, basicamente, a série ela trata da relação dos seres humanos com aqueles robôs. Mas, assim, pra gente que tá assistindo, a gente não vê diferença, tá? Então, dá pra falar isso. Você não vê qual que é a diferença de quem que é humano, porque é muito perfeito, né? A forma como que eles conversam com as pessoas, não dá pra saber, né? Então, é uma série, assim, que ela é bem filosófica, mas se eu pudesse trazer um fiozinho, né, do que essa série ela traz, a pergunta o que te faz humano, né? O que faz você ser humano? É a sua parte, a sua aparência ou a tua essência? Isso faz a gente se questionar bastante quem nós somos, né? Principalmente quem nós somos quando ninguém tá vendo, né? Isso, para nós que somos cristãos, a gente sabe que o nosso interior e com nossos pensamentos, eles se comunicam muito com Deus, né? Tem até uma frase que fala assim, que os nossos pensamentos, eles gritam no céu, alguma coisa assim, né? Então, os nossos pensamentos para Deus têm um peso muito grande, né? Lembra que quando Jesus falou lá da lei de Moisés, ele falou assim, ó, na lei de Moisés fala que se você, né, se você se deitar com a mulher do seu amigo, você está traindo, né? Mas eu te digo, se você só olhar para ela com pensamento impuro, você já está pecando, né?
Então é muito interessante ser confrontado nisso. E eu fui muito confrontada nisso assistindo essa série. E outro ponto interessante sobre essa série é a questão do sofrimento, né? Então eles trazem de uma forma bem sutil o sofrimento como gatilho para a evolução, né? Então eu não vou falar muito mais para não estragar a tua experiência, mas procura essa série. Nossa, eu filosofei bastante assistindo ela, assim. Bem, a quarta série que eu queria trazer é uma série, sei lá, já praticamente é antiga, né? Mas a série House, né? O House era muito legal, cara, assim, é uma série, assim, que eu achava muito inteligente, porque, assim, por que eu acho a House inteligente? Porque, assim, o House, ele era um médico que a especialidade dele era diagnóstico, né? Então, ele era focado em diagnóstico, ou seja, ele queria descobrir qual que era a doença real da pessoa, né? E tratar essa doença, né? Então, assim, geralmente chegavam, assim, se tivesse um paciente muito complicado na região, ela era enviada para o departamento do House, né? E o House, através de uma equipe, ia fazendo exame, ia tentando investigar, enquanto isso a pessoa estava piorando, né? Então, eles tinham toda essa corrida, né? De querer descobrir o que a pessoa tinha para poder salvar a vida da pessoa e tudo mais. Tudo bem que o House não estava nem ligando para a pessoa, porque o que ele gostava mesmo era do desafio de descobrir que doença que a pessoa tinha, né? E o interessante dessa série é que, assim, os diagnósticos nunca estavam nos exames. Ele sempre achava a resposta na vida da pessoa, na história da pessoa. Então, o que ele fazia? Ele investigava a pessoa, ele investigava a família, né? Ele até mandava os médicos na casa dos pacientes para ver o que o cara comia. Por quê? Porque ele tinha uma frase muito interessante que era "everybody lies", né? Ele falava assim: todo mundo mente, né? Então, se no relatório tava lá escrito o que o cara comia, ele falou assim: não, a pessoa pode ter mentido nesse relatório, então a gente não pode se basear nisso aqui. Vai lá na casa dele e abre a geladeira do cara e vê o que o cara realmente comia, né? Então, ele, tipo assim, ele era muito sagaz, porque ele ia na família, né? Ele fazia umas perguntas, assim, bem pesadas, bem profundas, por quê? Porque, às vezes, a resposta para eles descobrirem qual que era a doença da pessoa estava em alguma coisa que algum dos membros da família ou do próprio paciente estava querendo esconder, né? Então, tipo assim, não, eu vou falar isso não, né? Essa parte da minha vida eu vou esconder, né? Porque é vergonhoso por algum motivo, sei lá. Mas o House, ele futucava, então era muito legal ver o House futucando a vida de todo mundo, né? Ele era, ai, cara, difícil, ele era um cara de difícil relacionamento. Então ele futucava a vida de todo mundo, ele não tava nem aí se a pessoa tava gostando ou não. O que ele queria era que queria saber o diagnóstico, né? Então era muito legal. Por que eu acho essa série inteligente? Porque assim, a série ela vai te dando algumas dicas, né? Ela vai te mostrando todo esse processo, toda essa investigação do House, né? E no final, quando o House tinha aquela epifania, né? O ator é muito bom, então você já via na cara dele que ele tinha descobrido qual era o diagnóstico. Então, quando ele fazia aquela cara assim, ele falou assim: já descobri qual é o diagnóstico. E aí, quando ele explicava, né? Você se sentia a parte, parecia que você também tinha descoberto junto com o House, porque ele ia falando: ó, esse paciente comeu tal coisa, tananã, e por causa disso, 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 disso. Então ele ia contando, e como você assistiu e você participou de todo o processo, você se sente inteligente, né? Lógico que a gente sozinho, a gente não somos médicos, nunca que a gente ia descobrir o diagnóstico. Mas eles faziam, né, os diálogos, toda a história, todo o roteiro baseado para que você se sentisse inteligente, né? Então eu acho isso muito interessante do House, né? Por isso que ele está aqui nessa lista. E outras coisas interessantes que eu acho da série também. Quer ver? Vou contar um ponto aqui, vou estender um pouco o vídeo. Que nem o House, a paixão dele era o diagnóstico, né? Que é o que? A causa da doença, né? E às vezes ele tinha que ir para o pronto-socorro, né? Ajudar no pronto-socorro, porque ele tinha que clinicar também, né? E aí a dona ali do hospital sempre ficava, né? A Cud ficava: oh, House, você tem que ir lá para a clínica. Ele ficava fugindo, né? E às vezes ela pegava ele pela orelha e falava assim: ó, você tem que clinicar, você tem que atender aqui no pronto-socorro. E assim, não é. Porque, pensa bem, o pronto-socorro é o efeito. Então não era
não era o que ele gostava de fazer, ele gostaria de saber, ele gostaria de evitar a doença, ele não gostaria de tratar a pessoa depois que já está doente. Então, quando ele ia para lá para o pronto-socorro, eu achava, assim, os diálogos que ele tinha com os pacientes no pronto-socorro também eram, assim, era maravilhoso, assim, né? Até tive, inclusive, foi um desses diálogos que ele teve, um desses atendimentos que ele fez, né? No pronto-socorro, que desencadeou assim, um problema gigantesco. Se eu não me engano, foi na segunda temporada, que ele atendeu, acho, se eu não me engano, um policial. Assim, ele foi bem rude com esse policial. Nossa, isso aí causou até assim, durante várias temporadas, assim, ele teve que lidar com esse negócio aí. Né? E aí teve um outro episódio bacana que quando a Candy mandou ele lá para a clínica, né? Ele pegou, chegou lá, a clínica estava lotada. Ela falou assim: Raul, você precisa ajudar, porque o pronto-socorro está lotado, está cheio de gente, a gente precisa atender essas pessoas. E aí ele chegou lá e falou assim: eu dou R$ 50 para quem quiser ir para casa. $50 no caso, né? Ele chegou lá: eu dou $50 para quem quiser ir para casa. E aí, cara, uma galera pegou o dinheiro e vazou. Aí ele voltou e falou: pronto, agora o pronto-socorro está vazio. Mano, o Raul era demais, cara, era demais. Bem, galera, então essa foi a minha lista de séries inteligentes. É lógico que vai passar os dias, eu vou lembrar de um monte de outras séries, porque é sempre assim, né? Depois que eu gravo um vídeo, eu começo a lembrar das coisas. Falei, ai, mano, tem aquela outra série que é sensacional, né? Mas aí qualquer coisa eu volto, deixo aqui nos comentários, ou quem sabe eu anoto e depois gravo uma parte 2, sei lá, né? Mas se você quiser descobrir, você vai ter que se inscrever aqui no canal, né? Então se inscreve aqui no canal, divulgue aí para seus amigos e tudo mais. E é isso. Então, um beijo e tchau.